Joguei a defesa francesa contra o grande mestre Alexander Firne, uma partida oficial da Copa Campo Mourão de Xadrez no estado do Paraná, e foi uma partida de rápido. Se você gosta da francesa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também joga essa abertura. Logo depois da vinheta eu analiso tudo, lance a lance. Bom, então começando aqui a partida, o Firne jogou E4, eu joguei E6. D4, D5, cavalo C3, a variante clássica. E aqui, nesta posição, o lance que eu joguei foi cavalo F6 mesmo, né? Mas eu não gosto de recomendar apenas uma variante para você jogar contra a variante clássica e contra todas as variantes da defesa francesa. Na verdade, o que eu acho interessante é a gente ter uma filosofia de ficar alternando. Então, por exemplo, teve uma partida neste mesmo torneio que eu joguei com A6, que é um lance interessante. Também já joguei bispo B4 em algum momento. E é claro que a variante principal, cavalo F6, também é uma variante que eu já joguei, né? E joguei contra o Firne, inclusive. E o D por E4, que também é possível. Então, não é questão do cavalo F6 ser melhor ou pior. É questão de a gente ter diferentes armas aqui para estar enfrentando os mais variados adversários, né? Então, eu joguei cavalo F6 mesmo. Existe aqui o bispo G5, que é uma variante bem popular. O Firne acabou jogando a linha principal com E5, cavalo D7 e F4. Aqui também está muito na moda, depois do match do Gukesh com o Jing Lin, né, pelo campeonato mundial, o lance cavalo E2, ideias voltando esse cavalo para E2 para defender C3 rápido. Isso está muito na moda, mas o Firne jogou o jeito mais clássico aqui, que é com F4, C5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo E3. Então essa é uma posição crítica, onde as pretas têm bastante opções aqui. Um lance bem comum aqui é jogar A6. Também eu já joguei uma ideia um tempo com C por D4, cavalo por D4 e bispo C5. Isso também é bem natural. Mas nesta partida em questão eu joguei o dama B6, que também é um lance assim, bem comum, né? E aqui as brancas têm a possibilidade, por exemplo, de jogar um lance como A3. Esse A3, qual que é a ideia? A ideia é que se eu jogo o dama por B2, cavalo A4 e a dama não tem casa. Então, uma armadilha. É claro que o preto não vai capturar o peão, né? Então, mas esse A3 é uma ideia. O Firne jogou do jeito mais tradicional possível, que é o lance cavalo A4, que é o lance mais teórico, super normal, dama A5, cheque e C3. E essa é uma posição importante para a teoria, porque até então, durante muito tempo, o preto aqui jogou C por D4. E as brancas, claro, as brancas elas precisam aqui jogar um lance como B4 atacando a dama. E aqui tem cavalo por, peão por, bispo por. As pretas sim sacrificam uma peça. E buscam aqui, em troca desta peça, algum tipo de compensação, né? Após bispo por D2, cavalo por D2, B5, cavalo B2, e aí o cavalo B6, aí eu vou jogar um cavalo C4 no próximo. E existe aqui bastante teoria, né? É uma posição bem conhecida aqui, né? Aqui também roque, na verdade, é o lance. Aí bispo D3 e agora sim B5, cavalo B2 e cavalo B6. Né? Então essa é uma posição bem típica aqui desta variante, né? Inclusive a refutação aqui, até onde eu lembro, era roque, cavalo C4. E agora aqui uma ideia com o bispo por H7, por exemplo, né? Então cavalo por C4, BC4 e bispo por H7, rei por, dama cheque, rei, cavalo F3 e depois um cavalo G5 com ameaças de mate aqui, né? Então, até onde eu me lembro, essa posição era boa para as brancas. Mas isso aqui foi jogado durante muito tempo. Também aqui foi jogado um B6 em algum momento. Acho que antes de roque, eventualmente aqui, bispo D3 e B6. Também é uma ideia. Mas tudo isso eu já dei uma olhada e não gostei muito da posição das pretas. Então uma ideia aqui que eu até... que é muito jogada pelo Friedman, um grande mestre alemão, que eu até aprendi aí vendo o Iago jogar também umas partidas, né? O grande mestre Iago Santiago aqui do Brasil, que é o lance B6. E esse B6 foi o lance que eu acabei jogando e ele tem uma ideia muito especial, que é jogar bispo A6, simplesmente trocando este bispo de casas brancas por este bispo. Lembrando que esse aqui é o problema da francesa, né? Conceitualmente falando. Então a ideia é jogar bispo A6 e trocar um bispo pelo outro. E aqui as brancas têm um lance difícil aqui de fazer, que é o lance bispo D2. Então, claro, difícil não para o Firne, né? Para um jogador talvez de rating mais baixo, que não esteja muito habituado com a teoria, não é um lance tão fácil de você encontrar no tabuleiro. Mas, claro,
Se a pessoa estudou a variante, ela joga ao toque, né? Então, qual é a ideia de bispo D2? A ideia de bispo D2 é que se eu mantenho o lance bispo A6, eu estou praticamente perdendo aqui uma peça depois de C4. Por quê? Porque o bispo estará atacando a dama. E essa dama não tem casas para se mover, né? Casas boas, né? Porque, claro, dama B5 perde o peão, dama por cavalo perde a dama. Então aqui eu teria que jogar um lance como cavalo B4 e estaria levando aqui um A3, aqui, aproveitando toda a cravada em cima da dama, né? Então, eu realmente não posso jogar bispo A6 neste momento. E a alternativa aqui é jogar com C4, né? Então esta é uma linha que eu joguei algumas partidas no chess.com, né? E eu até tenho aqui alguns resultados positivos com ela, né? Eu até estava analisando isso. Então, olhando aqui nesta posição, por exemplo, né? Nesta posição, eu já joguei essa linha, eu já joguei essa variante aqui do dama B6, cavalo A4, C3 e o B6, ó. Eu já joguei aqui, como você pode ver nas estatísticas, eu já joguei ela em 6 partidas. E eu ganhei 5 partidas e perdi uma. E essa que eu perdi, ainda o meu adversário foi acusado de usar engine, né? Então eu acabei ganhando um ponto por esse motivo, apesar de ter perdido a partida. Então eu tenho um score muito bom. Se você ver, ó, a média dos adversários que eu joguei no chess.com, eles têm um rating médio de 2.500. E eu tenho aqui praticamente, ganhei quase todos, porque aqui eu perdi, o cara usou engine, né? Então, meu rate performance aqui de 2.775 no chess.com. Então, essa é uma variante que tem me trazido aqui resultados práticos bem interessantes. Então, veja que dessas partidas, 3 enxadristas jogaram o bispo D2, mas teve muita gente que jogou A3, bispo D3, bispo D2, permitindo o bispo A6. E isso torna a variante... Então, é interessante, porque não é todo mundo que joga o bispo D2, né? Só os jogadores mais fortes, aí, que estão mais habituados com a posição. Então, voltando para a minha partida com o Fear, eu joguei C4. O Fear jogou B4, que é o lance teórico, é o lance normal, né? Claro que se ele fizer um lance tranquilo, assim, eu vou jogar B5 e vou estar ganhando um peão aqui no mínimo, né? Porque ele vai ter que jogar o cavalo para cá, eu tomo, eu tomo, peão a mais. Então esse lance B4 aqui é praticamente forçado, atacando a dama. E também dá casa B2 para o cavalo aqui, né? Então um lance que já foi tentado aqui em algumas partidas é dama 6, mais posicionalzinho. Mas o lance crítico da posição mesmo é cavalo por peão. Lembrando que na outra variante que eu mostrei, as pretas também sacrificavam esse cavalo em B4, né? Então aqui é só uma pequena diferença. Peão por e bispo por. E qual que é o argumento das pretas para sacrificar essas peças? O argumento é que elas vão avançar os peões aqui na ala da dama e vão ter 2 peões passados muito fortes aqui que dão contra-jogo. Então, a partir do Fear jogou dama C2, que é o melhor lance, porque ele tenta dar casa C3 para o cavalo. Então as pretas tomam. É preciso capturar de cavalo, porque se captura de dama cai o cavalo de A4, então é preciso capturar com este cavalo. Aí o lance B5, cavalo C3, B4. Aqui existem 2 opções, cavalo E2 para tirar o bispo com G3 e bispo G2 é uma alternativa. Para jogar G3, bispo G2. Ou como o Fear jogou, o cavalo D1 também para eventualmente trazer esse cavalo para E3. Né? Então, até aqui está tudo bem, cavalo D1, dama B6, um lance natural da posição. Por quê? Porque primeiro que eu ataco o peão de D4, que obviamente ele vai defender com o cavalo F3. Mas eu dou aqui a possibilidade das pretas jogarem A5, A4 e depois B3. Então a dama está muito melhor colocada em B6 do que em A5. Bom, a partida continua. Neste momento, um lance como o roque é um pouco perigoso, porque talvez eu esteja tomando aqui um cavalo G5, e aqui eu vou ter que jogar um G6, criando uns buraquinhos. Então, por essa razão, F6 está de bom tamanho, porque já cria uma tensão no centro aqui e impede esses problemas com o cavalo G5. Então, bispo E2 e roque. Bom, essa é uma posição crítica. Crítica por quê? Porque existe uma tensão em E5 e aqui um lance como o roque, por exemplo, já traria sérios problemas para as brancas, porque estaria levando F por E5. Se tomar de F por, tem cavalo por, e se cavalo por, dama D4 e eu retomo em E5. Né? Então esse lance roque não é possível neste momento. A outra opção, que é bem comum aqui, é jogar dama D2.
Dama D2, defendeu D4. Então, quando eu capturo, as brancas podem retomar de peão, né, mantendo o centro, mas esta é uma posição que o preto tem aqui algum tipo de contrajogo. Após umas manobras como cavalo B8, cavalo C6, este cavalo vai estar pressionando o peão de D4. E esse bispo aqui, e esse bispo de C8 pode vir para D7, E8, G6 ou H5. E claro que eu vou somar isso com o avanço dos peões na ala da dama. Então essas posições já ficou claro aqui que o preto tem aqui algum tipo de compensação pela peça, né? Porque os peões da ala da dama acabam sendo bem importantes. Então, aqui o Fir, na minha opinião, jogou um lance muito correto, que é ir por F6. Porque este ir por F6, ele dá aqui a casa para o cavalo. Né? Claro que não neste momento, mas em algum momento as brancas podem ocupar a casa de E5 e evita que as pretas também vão ter um pouco de dificuldades de colocar um bispo em G6. Então é um lance muito inteligente, um lance bem, acho que é o mais forte. Né? E aqui eu começo a cometer algumas imprecisões. Eu capturo de torre aqui. Né? O que eu pensei na hora? Né? Eu pensei em manter o controle sobre a casa E5, mas na verdade isso não é tão relevante. Eu poderia retomar de cavalo, e aí eu posso jogar um cavalo E4, então um lance como o cavalo F2. E aqui, por exemplo, A5, roque e A4 mesmo. E a posição segue o seu curso natural, né? Ou até um bispo D7, eventualmente, né? Então aqui eu retomei de torre, o que já foi uma imprecisão. O Fir jogou G3, que está de bom tamanho. A5 e cavalo E3. E essa posição aqui, até este cavalo E3 nem é tão forte, na verdade, porque o Fir aqui sim poderia jogar cavalo F5, cavalo G5, perdão, ameaçando o H7. E um lance como o G6 não é muito o que eu quero fazer, porque eu vou estar deixando o rei ainda mais exposto. E aí, eventualmente, ele vai poder jogar um H4, H5 um dia, né? Então, aqui eu teria que achar um lance dificílimo, como torre F5, que é um lance que não é muito natural, porque ele funciona porque eu estou ameaçando dama por D4 e depois eu jogo um H6. Então é um lance assim difícil, né? Então ele acabou jogando cavalo E3 e aí eu me dei conta que cavalo G5 era uma ameaça importante, eu voltei a torre para F8, né? Por quê? Porque agora eu dou a casa F6 para o cavalo aqui, que é melhor do que cavalo F8, por exemplo, né? Então o Fir jogou roque. Cavalo F6, esse é um lance que eu também já discuto um pouco, porque não é bem o que a posição pede, né? Já que eu coloquei as peças desta maneira, eu deveria ter jogado A4 mesmo, e depois um B3, avançado esses peões mais rápido, né? Mas eu acabei aqui jogando cavalo F6, que também não é nenhum crime. O Fir jogou torre B1 e bispo D7, que também é um lance natural. Torre D1, por quê? Porque ele quer jogar cavalo E5 sem que esteja caindo peão em D4. Aqui eu já me antecipei às ameaças, joguei bispo E8. Se eu conseguir colocar um bispo em G6 aqui, eu vou ficar muito bem, ou até mesmo em H5. Então o Fir joga o cavalo E5, impedindo que o meu bispo participe do jogo, porque eu imagino que um lance como o bispo H4 aqui, na verdade aqui já tem problemas táticos, com bispo por e cavalo D7, por exemplo, né? Mas ainda que não tivesse esse golpe, até mesmo um lance como o G4, que parece interessante para as brancas. Então aqui eu joguei cavalo D7, que aqui eu começo a jogar mal, né? Nesse sentido que eu estou indo e estou voltando com esse cavalo e não estou fazendo aqui o plano correto, que era mesmo jogar o A4, depois jogar o B3 e ficar aqui e tentar criar um contrajogo aqui com esses peões. Eu preciso avançar esses peões de forma mais rápida do que eu fiz na partida. Eu fiquei perdendo muito tempo aqui na ala do rei, né? Então esse é um aprendizado importante. Então esse cavalo D7 acaba sendo um lance aqui meio sem sentido, porque ele troca, H4. Por quê? Porque ele percebeu que eu quero voltar para E8 e jogar bispo G6. Então a ideia do H4, quando eu jogo o bispo E8, ele manda o H5 como seguiu na partida, e o meu bispo segue aqui sem conseguir entrar no jogo, né? Então, mais uma vez, esse bispo E8, se ele tem o H5, não faz muito sentido. Eu deveria aqui, mais uma vez, ter jogado o A4, né? Essa seria a continuação mais natural. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma peça a menos, mas os peões de B e de C aqui são fortes, né? E eles podem compensar essa peça a menos que eu tenho aqui, né? Então, bispo D7, H4, bispo E8, H5, dama D6. Ou seja, mais um lance com perdida de tempo aqui, né? Que eu
não estou jogando A4 nunca, né? Rei G2, dama E7, bispo G4, torre A6, dama E2, dama F6, ou seja, olha quantos tempos as negras estão perdendo, né? Perdendo aí a possibilidade de empurrar o peão de A e de B, né? Então, bispo F3, até aqui parece que F5 seria mais forte, porque se eu tomo em F5 tem um cavalo D5 rolando, o Fio jogou bispo F3, lembrando que é uma partida de rápido também, e aqui a gente já está no lance 32, então, claro que principalmente eu já estou um pouco apurado de tempo aqui, né, mas o Fio também gastou aqui bastante tempo para fazer alguns lances, então ele tem também, não tem assim todo o tempo do mundo, além de ser uma característica dele jogar rápido, né. Então joguei um rei H8, cavalo G4, dama D8, cavalo E5, torre B6, torre H1, rei G8, ou seja, eu continuo aqui, eu fui e voltei com a dama, fui e voltei com a torre e não executei nenhum plano concreto, né? Enquanto o Fir melhorou suas peças, empurrou o peão DH, então a posição do branco aqui já é bem favorável, né? Então, H6, G6, bispo G4, e aqui finalmente eu joguei o A4, mas agora não era o momento correto. É curioso, né? Eu poderia ter feito esse lance no início da partida, lá na abertura, acabei fazendo no lance 37 e foi um erro. Então, aqui as brancas já têm um golpe tático que liquida a partida, que seria, por exemplo, o lance torre por B4. Lance brilhante. Esse seria brilhante se o Fir jogasse, né? Porque se torre por, bispo cheque. E aqui, por exemplo, se eu jogo um rei H8, eu estou levando até um cavalo F7 cheque, que duplo. E a bispo por, dama cheque, rei e mate, né? Então decide a partida mesmo, não tem muito o que discutir aqui após, né? Lembrando que torre por também leva cheque, rei e também é mate, porque a torre está cravada, né? Então, não há muita esperança aqui depois de cavalo F7. Ou seja, então, o Fir poderia ter capturado esse peão, mas ele não viu o golpe tático, jogou torre HE1. E aí eu joguei dama D6, que deveria ter sido o lance jogado nesta posição, né? Dama D6 antes do A4, né? Então a gente chegaria na mesma posição, só que sem eu precisar levar aquele golpe, né? Então A4, torre DH1, dama D6. Eu jogo cavalo F3, bispo D7. E aqui, apesar de tudo, apesar de eu já ter ficado perdido na partida, eu voltei para o jogo. Por que eu voltei para o jogo? Porque minhas peças aqui estão jogando, eu joguei o A4, daqui a pouco eu vou jogar o B3. Então, é como se eu tivesse corrigido um pouco a posição nos últimos 5 ou 6 lances, né? Então, cavalo G5, ele continua batendo em E6. Torre F6 é um lance que não é grande coisa, porque a torre fica com dificuldades de voltar para a partida. Talvez um torre E8 aqui fosse melhor. Mas eu acabei jogando torre F6, dama D2 e dama F8. Por quê? Porque eu gostaria de capturar em H6, mas eu só me dei conta depois que, na verdade, eu levo um torre H1, né, e perco H7. Então, eu não posso tomar o peão de H neste momento. Então, esse dama F8, eu deveria ter jogado o B3 também. Da mesma forma que eu demorei muito para jogar o A4, eu também demorei muito para jogar o B3. Então, dama F8, aí torre E5, aí B3. Agora sim, peão por, eu capturei de C. Eu capturei de C porque acho que se eu tomo de A, ele poderia ficar com medo do lance como torre A1. Mas vou até usar o peixe aqui para me ajudar. Até estou com um pouco de dúvida agora sobre qual captura é melhor. Então, por exemplo, ele toma... tanto faz, na verdade. Tanto faz. Eu tomar de C ou de A, ele continua melhor em ambas, né? Mas eu preferi tomar de C, porque eu já estou ameaçando A3, A2, para continuar ameaçando esses peões, né? Então o Fio jogou torre 3, torre C6, deixar na coluna aberta, ameaçando torre C2, ganhando a dama, bispo D1, dama por H6, por quê? Porque agora não tem mais o torre H1 ganhando H7. Então aqui, a partida que era assim totalmente ganha pro Fir, ela já ficou bastante tensa, porque eu consegui ganhar mais um peão, e tô com os peões de A e de B vivos. Então aqui, tipo, se ele tinha se ele não tinha problema nenhum na posição, agora ele começa a ter. Então, dama A5, dama F8, dama A7 também não foi um bom lance. Era melhor ter agrupado aqui com cavalo F3 mesmo, né? Por exemplo, dama C8. Dama C8, um lance natural, cavalo E5, torre C7. E aí, um lance como... E aí, a ideia é jogar bispo G4 daqui a pouco.
e torre de B1, e cavalo D3, cavalo C5, esse tipo de coisa, né? Ou seja, então acabei jogando aqui dama A7, dama 7, e aqui o Fio jogou dama 7, dama C8, bispo E2, H6, cavalo F3, e aqui é o momento crítico onde eu cometo um erro gravíssimo, porque ele nunca poderia capturar o A4 porque tinha um torre C2 cheque, né? Mas aqui ele jogou bispo E2 e defendeu isso, né? Então quando eu jogo H6 eu já fiquei com medo aqui de um cavalo E5 ganhando aqui material, atacando a torre, apesar que não ganha nada, né? Porque eu tenho torre C7 sempre. Mas eu vi algum fantasma aqui e joguei esse bispo E8, que foi um erro grosseiro. E aí ele jogou dama por A4, e aí caindo o peão de A4 eu tô perdido, porque vai cair o de B3 também e eu vou ficar com uma peça a menos, né? A partida aqui durou bem pouco depois disso. Mas o fato é que nesta posição, depois se eu jogo, por exemplo, torre C2 com o bispo defendendo o peão de A4, essa é uma posição totalmente jogada que o preto aqui tem motivos para sonhar aqui, né? Com dama C4, depois vai tentar reagrupar esta torre, né? Então é uma posição assim bem... que o preto tem seus planos, né? E se o branco cometer alguma falha, já leva a 3, a 2, né? E eventualmente as pretas vão ganhar a partida. Então, qual que é o resumo de tudo isso, né? Essa foi a partida. Qual que é o resumo aqui em relação a esta variante, né? Eu andei vendo muitas partidas nesta variante nos últimos dias, e a minha conclusão é que ela é uma variante favorável para as brancas. As brancas de fato têm aqui algum tipo de vantagem. As partidas aqui, até mesmo essa partida com o Fira aqui, foi uma partida que ele jogou a posição, foi mais fácil para ele jogar, né, os lances do que para mim. Então é uma variante assim que, objetivamente falando, eu creio que o branco fica aqui um pouco melhor, tem vantagem. Claro que a posição é complicada, as pretas possuem algum tipo de compensação com esses peões, e é uma variante que eu pretendo sim manter no meu repertório, mas jogando ocasionalmente. Como eu disse, né, minha filosofia não é ficar repetindo sempre a mesma linha, mas de vez em quando jogar, e esse sacrifício pode ser uma opção interessante, principalmente em partidas de rápido, de blitz, né, onde, como eu mostrei ali nas estatísticas do chess.com, os meus resultados são bons nesta variante. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e que você não cometa os mesmos erros que eu cometi nessa partida, né? E jogue ali teu A4, B3 com maior velocidade e não perca tantos tempos que nem eu perdi, né? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.